Então, é regra, não pode, não pode. E outra, Joãozinho, aí é o principal. Como é mito o uso de hormônio, isso é conversa, a pessoa hoje já está ficando até, às vezes até antiética a pessoa insistir nesse assunto, porque tá feio. Já foi provado, não existe. O mundo inteiro quer nosso frango, né? Que é nosso frango, então não tem. É simples assim, se colocar hormônio, pô, você está fora do mercado. Fora do mercado. E aí tem uma outra situação. Então por quê? Porque quem leva essa desinformação é porque não quer acreditar que um frango está lá com seus 3,5 kg, 3,6 kg, com 42 dias. 3,8 kg, 3,9 kg com 45 dias. Mas isso é resultado desse trabalho aqui do Ciaves hoje. Genética, nutrição, manejo, estrutura. Então, assim, tudo isso é envolvido. A genética evoluiu bastante para isso. Nós temos uma nutrição pesada, nós temos uma estrutura de manejo muito bem adequada. Aí, então, o resultado aí fecha o ciclo. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ver aquela foto do frango de 1970, 70 e o frango de hoje. De hoje. Como que é a genética, é o trabalho bem feito da genética, faz produzir mais e com qualidade. Mas também nutrição, né, Vilmar? Nutrição, é a cadeia. A gente fala os 5 pilares nossos, né? Qual que é o sanitário, manejo, nutrição, genética e estrutura. Então, você fechou esses 5 pilares, você vai aproveitar o máximo da genética. Você tem que ter isso aí. E o sanitário é um dos mais importantes, porque não adianta, é uma corrente, é um elo, mas o sanitário tem um peso diferente. Sim. Porque se você tiver tudo fechado, mas se você deixar a parte sanitária, deixar uma janela para entrar, ela pode quebrar a produtividade. E nós somos referência, a São Salvador em si é exemplo aí, a gente tem as consultorias, porque a gente tem regras e a gente segue em nível de sanidade com a régua bem alta. Por isso esse vazio sanitário? A gente fala o intervalo entre lotes, que é onde você vai trabalhar o vazio. Sim. E não só esse, mas vários outros. Nós temos algumas regras lá que são exemplos que a gente pega mundo afora, a gente cria as nossas também e está funcionando muito bem. Nós temos um controle sanitário que permite esses resultados bons nossos. Sim. Essa cadeia fechar muito bem, a produtividade está em alta, a integração, como eu falei, está forte financeiramente, tanto empresa quanto integração. Isso é um sucesso dessa cadeia. Eu lembro então, voltando aí, o mito do hormônio, gente, é porque você é qualificado em produzir. E o pessoal tem isso. E outra, nós temos que ter orgulho que nós produzimos proteína barata, de qualidade, entregamos para o mundo inteiro sustentável. Essa é a verdade. Temos que ter orgulho. É muito ruim o brasileiro soltar fake news no seu próprio produto. Não, infelizmente acontece, né? Mas... você falando de sanidade, ano passado, quando começou a conversa da gripe aviária e tal, para lá, eu estava viajando, estava para fora do país, eu cheguei e aí meu telefone tocou. E era o Reginaldo. O Reginaldo tá lá na região, né? Sim. Eu falei, o que foi, Reginaldo? Tantos dias sem ir na granja. Mandou uma carta para mim e tal. Ok, né? Eu falei, ok. Aí eu fui olhar. Você viajou para fora do país. Tantos dias sem ir no seu galpão. Você tem que fazer isso. Não pode conversar com um amigo granjeiro. Isso é respeitar a sanidade. Sim. Isso é importante que o produtor, o avicultor, o dono do galpão, ele saiba que ele tem que seguir essa risca. Esse é um dos diferenciais que a gente tem, você passou por isso, belo exemplo. A gente está sempre antenado. Tem uma feira dessa agora, a orientação para os nossos parceiros que vieram é isso aí, são regras duras. Sim. Mas tem, porque aqui é um evento internacional. E a gente tem que ter esse cuidado para voltar para casa, visitar o nosso estabelecimento avícola. Tem um protocolo nosso de tantas horas de escritório, tantas horas da fazenda, tantas horas da granja, porque a gente tem que respeitar isso. Porque bactérias, vírus, protozoários, você não vê, Tiãozinho. E às vezes a pessoa só acredita naquilo que vê. Isso aí pode atrapalhar a cadeia. Então a gente tem essa responsabilidade que você viajou e a gente passou para você, é isso aí. Esse é um dos trabalhos nossos. Deu um surto, seja do influenza, do Newcastle, o que seja, a gente faz em cadeia avisos integrados. E esse faz parte do nosso dia a dia. Quase que mensal nós temos treinamentos de várias vamos falar assim, cadeias de informação, cada época uma coisa, manejo de inverno, manejo de verão, isso, frio, tal. E dentro desses assuntos nossos está a questão sanitária. A orientação. Eu tenho a minha avó que mora numa chácara e ela tem galinha caipira, a gente mora no interior, a empresa nossa é no interior. Então o pessoal é dessa cultura de, peraí, você tem que ir lá? Tem que ir lá. Respeita o vazio sanitário, volta para a granja em tantos dias. Então essa preocupação, essa conscientização é nosso trabalho, isso que a gente faz. E ali não é mais uma atividade rural, ali passa a ser uma empresa. E uma empresa muito técnica.
Então, assim, é um negócio tecnologia, dele, né, Vilmar? muita tecnologia. Igual eu falei agora sobre o material humano, essa valorização do trabalho em si, de toda a cadeia. Então, o cara tem que enxergar ele como um negócio muito técnico, não é um negócio tocado. É. E quando você fala a gente falou da evolução genética, eu queria citar um exemplo aí, tanto que evoluiu. Quando você pega do bovino, que o pessoal do agronegócio tem essa história da vaca de leite em si. Sim. Há uns anos atrás, quando a gente era novo, quando uma vaca deu 8 litros de leite, vinha o tio, o bisavô nosso, de longe para ver uma vaca que dava 8, 10 litros de leite. Porque era história de leiteiro, né? Falava, você tá mentindo. Tá mentindo, não existe. Então, assim, essa faz parte da cadeia evolutiva, da evolução genética que a gente estava falando. Aí, complementando aquele assunto. Hoje, o cara que está na produção de leite, se ele não tiver médias acima de 40 quilos de leite, ele está fora do mercado, entendeu? Conforme for a situação daquele tira leite. Que volta nisso aí que a gente está falando de toda essa evolução do frango. Genética, nutrição, sanidade, essa responsabilidade sanitária. A gente tem que entender o negócio como uma empresa técnica. Então faz parte disso aí. Você falando do bovino, e eu escutei a palestra do João Sampaio, diretor institucional da Mafri, né? Da Minerva. Do Minerva. João Sampaio, diretor institucional da Minerva Pecuária. E ele fala muito bem, né, sobre a precocidade do boi, porque antigamente você matava um boi com 5 anos. Isso. Hoje você está matando aí com 30 meses, 24 meses, por conta de quê? Por conta de um acordo comercial com a China, que a China exigiu comprar do Brasil boi até 30 meses por conta da doença da vaca louca, e fez com que o Brasil investisse em tecnologia, investisse em genética, para produzir mais rápido, com mais qualidade. Hoje, quem produz um boi com 5 anos está fora do mercado. Verdade, é verdade. E também essas regras, quem comanda o mercado? É a exigência do público. O público quer o quê? Ele é exigente, ele tem uma régua alta e nós temos que se adequar. Sim. Quando você traz isso aí para o frango, é a mesma coisa. A gente teve que o quê? O mundo cresceu. Hoje nós temos uma demanda muito grande. A proteína do frango é a de maior demanda, ela sempre está crescente. Isso é bom. Uma proteína saudável, é uma carne saudável demais, que não tem restrição, vamos falar assim, de recomendações nenhuma. E a gente teve que se adequar nisso aí. Hoje, dentro do exemplo dessa palestra do bovino que evoluiu, foi onde nós também evoluímos muito rápido. E estamos evoluindo cada vez mais. Eu tive a surpresa de ver nessa feira, eu acompanho já há 3 edições, né? As 3 edições que aconteceu. E todo ano é uma surpresa, de tanto de equipamento novo, de tecnologia nova, de informação, como eu falei mas no princípio, esse network é tão importante que você pega tanta experiência de pessoas, tanto convívio, conversas, e hoje a gente vem aí vamos pegar na minha área, nossa, aquecimento, ele começa ali a gás, depois a lenha, agora já está voltando a gás de uma forma, é uma tendência, né? E aí tem aquecimento disso, tem resfriamento de água, tudo para você potencializar. Eu estava num stand ali, a gente falando como você vai contar para o produtor que a gente vai refrigerar uma água para a ave beber. Entendeu? Então, assim, é muita evolução. A gente clora uma água para a ave beber, isso é um processo natural que a gente já faz. Sim. A água que o frango bebe é a mesma que eu posso dar para o meu filho. É uma água de quando sai de um poço artesiano, ela é clorada, é uma água que eu posso beber e dar ela para o meu filho. Então, assim, a qualidade e a responsabilidade nossa para o frango, ela é tanto quanto para nós. Sim. Então, assim, e essa feira, o geral, a avicultura em si, mostra isso. É muito técnico, é muito implemento novo, é muita tecnologia, porque o público exige, a gente tem que se adequar. Isso tem que ser rápido. Quando a gente falou lá do boi, o boi, ele pegou o exemplo do frango, porque o frango, ele está bem à frente em sustentabilidade, em manejo, em saber produzir essa proteína, bem à frente. Sim. Nós estamos falando isso hoje aqui na feira de 2024, mas vocês produzem frango de qualidade, de proteína rápida faz quantos anos? Então, o boi chegou um momento que tem que produzir de uma forma mais rápida, mais sustentável, num projeto de rotação circular, o mais rápido possível, e tem que se adequar. E o frango, a cadeia do frango, é um exemplo para a pecuária. Muitos pecuaristas estão olhando para a cadeia do frango para aplicar na pecuária. Cada um tem a sua característica. Sim, lógico. Mas é verdade, você fala tanto aí, eu vou puxar para o meu lado da avicultura, e eu tenho as raízes da pecuária, vim da pecuária,
Mas o boi tem os seus outline, os produtores vamos falar assim, bem, que despontou na tecnologia, mas a pecuária em si ainda está caminhando em passos mais lentos do que a avicultura. Sim. A avicultura, na verdade, sim, estão todo mundo acelerado, mas a avicultura está na frente. Ela acordou um pouco na frente sobre tecnificar mais rápido, sobre genética mais rápido, sobre cuidados com o manejo sanitário mais rápido. A minha visão... Né? A gente vê que a avicultura está mais avançada. A minha visão, e não sei se é a sua, mas eu vejo que é por conta desse sistema de integração. Porque o dono da empresa, tipo o Zé Garrote, da SSA, o Hugo lá, ele traz a tecnologia e leva para o seu integrado. E aí, quando você vai fazer parte da integração, você tem que construir um galpão nos moldes da SSA. Pode ser isso? Tiãozinho, esse sim é um dos grandes fatores. Por exemplo, esse modelo de integração, que a gente já comentou, para você entrar como integrado parceiro, você tem que se adequar ao modelo nosso. Sim. Então já nasce, é isso que você quis passar, você já nasce com um padrão. Com padrão. Eu não vou fazer um galpão, um aviário, do meu jeito, do jeito que eu acho que é bom, não. Existe um modal. O modal é assim, as regras são essas, você tem que respeitar tanto os métodos de velocidade de vento, você tem que ter um tempo de renovação de ar para a ave, que a genética já pede de tanto. A distância da estrada. Distância da estrada, as regras ambientais, distâncias nascentes. Então você já nasce com um negócio, com a estrutura para produzir frango, extremamente moderna. Você tem que respeitar o modal. Então não permite o amadorismo ou o achismo. Sim. Ah, não, eu vou criar um frango ali. Beleza. Não, não é por aí. Então, assim, não é comparando e também pensando nos gestores da avicultura, ele é um público diferente que está com a cabeça mais aberta. Eu tenho pai pecuarista, né, como também, você também. Tem pessoas da pecuária muito evoluídas, isso não é geral, né? Não. A pecuária vem ganhando seu espaço aí em si, mas não comparando, longe de denegrir a imagem disso, mas você ainda tem produtores, tanto na minha área quanto da pecuária, muito conservadores. Só que o conservador, da vez no bovino, ele perpetua mais tempo. Sim. Na avicultura, esse cara não anda muito longe. O conservador demais, o cara que não se tecnifica, que ele não evolui na avicultura, a estrada dele é curta. E às vezes na pecuária ele tem uma vida mais longa. Sim. Entendeu? A pecuária permite isso, tal. Na avicultura não. Ou você é técnico, trata o negócio com profissionalismo, ou você está fora do negócio. Mas a pecuária não vai permitir mais. Não vai, também está evoluindo. Eu tenho lá meus boizinhos, tenho meus confinamentos lá, pequenininho lá em Itaberaí, mas a partir do momento que nós não colocarmos técnica, tecnologia, manejo correto, temos que sair e produzir outra coisa. Porque produzir carne hoje, ela ficou um custo muito elevado. E esse custo elevado, se você não fizer com o manejo correto, com tecnologia e produzir carne, nós temos que lembrar que nós não estamos criando boi, nós estamos produzindo carne. Isso é uma coisa do frango. O frango sabe muito bem que está produzindo proteína. Sim. Nós, pecuaristas, às vezes esquecemos que nós estamos produzindo proteína. Nós temos que olhar para o boi e falar assim, quanto de proteína tem, o quanto de carcaça, e analisar esse boi com um produto final. Então, sim, eu não posso ficar, igual um amigo meu falou assim, passou 2 secas, se o boi está lá, vai levar prejuízo, meu amigo. Então, tem que melhorar, procurar os cursos corretos, tecnificar e levar tecnologia, que às vezes as pessoas pensam que tecnologia é uma coisa tão distante, mas não. Quando eu entrei no frango, né, eu sou unidade 12 comecei quando eu era adolescente, e quando eu fiz os novos galpões, você acompanhou tudo. Sim. Então, na hora que chegou a tecnologia, todo mundo falava, cara, esse galpão esquenta, esse galpão gela, esse galpão... Que loucura é essa? Até a gente ficou assim, mas não é uma tecnologia distante. A gente vai olhando e fala assim, cara, olha o que eles fizeram, olha esse estudo, olha o que a SSA trouxe. Antigamente era o pessoal do Sul que ia lá, olha, analisar o ponto certo de colocar o galpão. Isso o pecuarista tem que fazer, Vilmar. Tem. Por isso que eu falo que a avicultura ela é tão empolgante, e eu, mais uma vez eu falo, sou suspeito a falar por ser apaixonado na atividade e respeitar demais esse ciclo. Por quê? Eu venho da prática. Sim. Comecei na empresa como um extensionista de campo, de uma época que se forjavam técnicos de campo na base. Você tinha que fazer o que o granjeiro faz, você tinha que se virar. Faz parte. Isso é importante. A gente sabe tocar um galpão. Se amanhã precisar de assumir uma granja ali, a gente sabe fazer. Talvez eu não tenha habilidade que um granjeiro profissional tem, mas eu sei, a gente tem a noção que a gente começou o negócio.
E assim, a gente começava e sabia quando o ar do galpão estava pesado, tinha que fazer uma renovação de ar. A gente sabia que tinha que fazer. Hoje, você tem a técnica, você tem aparelhos que medem CO2. Então hoje você tem parâmetros. Poxa, eu posso trabalhar com amônia até 10 ppm. Ah não, nessa fase inicial aqui, eu posso segurar meus níveis de CO2, vou estabelecer uma meta para mim, até 1.600. Um exemplo, entendeu? Brincando com os números aí, conta de padeiro. Então você tem equipamento, você tem números, você tem informação para isso. Se eu vou trabalhar até CO2 de 1.600, a amônia disso, como que eu vou regular meu painel? Então não é mais no achismo, no amadorismo que eu falei. Você tem a técnica, você tem equipamento, você tem tecnologia para te assessorar isso. Hoje você tem gráfico, você tem painéis eletrônicos que dá um trabalho para você muito técnico. Você puxa ali, opa, o que foi a minha mínima, a minha máxima de temperatura. Você tem, eu estava com um integrado ontem que tem na granja dele, na unidade dele, tem outros que fazem isso, alguns softwares particular. E existem empresas de consultorias aqui para nós também que estão desenvolvendo. Hoje a gente está digitalizando tudo. Acabou essa era de papelzinho, de anotar, de passar o peso. Hoje é digitado. Celular, laptop, você já manda, cai na central nossa os dados. Então essa tecnologia, esse dinamismo da agricultura é isso. Aonde a gente trabalhava às vezes na percepção, que isso é importante, essa base, a gente não pode perder essa essência, porque é dali que se cria as aves com qualidade, porém você tem que agregar a tecnologia. Hoje a gente tem equipamento e tecnologia para nos assessorar, equipamentos para isso, software para isso. Então o software de gestão é um show, você sabe onde você está perdendo, você tem um plantel maior, eu vendo como gestor, eu devo ter uma responsabilidade minha lá de 9 milhões de aves direto na minha gestão. Então mais de 70 integrados que faz parte da minha supervisão. Então às vezes você tem um software lá que vai falar assim, poxa, o aviário tal do integrado tal está com baixo desempenho. O que é? Ele vai me chamar a atenção. Eu vou traçar um plano de ação para ali, eu vou entender o que está acontecendo, vou visitar. Eu não vou esperar aquele lote sair para me entender, nossa, foi embora, foi ruim. Não, eu já tenho um sistema de monitoramento que me mostra isso. E isso a gente está fazendo também um modelo de gestão à vista. Isso vai ser compartilhado com o integrado, para ele saber também. Poxa, viu, Marta, aconteceu isso? Depois aconteceu, mas a gente já visitou sua granja, é por causa disso, já está sendo tomada tal ação. Então essa tecnologia está vindo numa velocidade e só está somando, só está agregando. Agora é a quebra de cultura, é o pessoal se adequar, isso gera tempo, mas é necessário, Sim. Né? Mas é muito bom. Se a gente for falar disso aí, Tiãozinho, a gente passa horas falando e de forma empolgante. Vilmar, muito obrigado por conversar com o Agro Tem Voz. A avicultura brasileira é exemplo no Brasil e no mundo. A avicultura do estado de Goiás, nós temos como exemplo a SSA, e eu falo que a SSA não é a maior empresa, mas é a melhor empresa em qualidade, sustentabilidade e respeito ao meio.